Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós vamos conversar sobre, bom, inicialmente TCG que pode ter, acredito que não, mas é sempre bom sonhar, conexões com Legends. Teria o TCG meio que vazado quais seriam os iniciais de Legends? Isso começou a correr na internet nos últimos dias. E eu venho aqui conversar com vocês e pelo menos dar a minha perspectiva sobre isso, no caso, uma direção um pouco mais responsável sobre essa ideia. Ainda que eu ache muito interessante se esses fossem os iniciais de Legends. Ainda assim, quero conversar também com vocês sobre Pokémon Horizontes e, bom, bora lá para mais um vídeo. No TCG, existem algumas coleções que acabam trazendo um tipo de pacotinho que chama Fun Packs. No caso, seriam os pacotinhos divertidos. Eles não possuem a mesma quantidade de cartas que um pacote costuma possuir. E eles têm, geralmente, um embaralhado de Pokémon na capa para ilustrar esses pacotinhos divertidos. Bom, e tá circulando na internet um pacotinho de uma das coleções mais atuais de Pokémon, aonde revela 3 iniciais misturados, que seriam o Turtwig, o Totodile e o Litten. Isso foi o suficiente para a galera começar a criar a ideia de que esses seriam os próximos iniciais de Legends, que ganhariam algum tipo de releitura nas suas evoluções finais, igual foi com o último Legends. A ideia é bem legal, mas tem alguns pontos que a gente precisa ressaltar aqui. Primeiro, a gente não pode esquecer que esses pacotinhos já, enfim, existem há muito tempo e eles costumam fazer esses embaralhados de Pokémon há muito tempo. Interessante que no passado tivemos esse pacotinho aqui, que possui o Rowlet, o Cyndaquil e o Oshawott. Ainda que esses pacotinhos, no caso, nessa coleção aí que vocês estão vendo na tela, tenha saído depois do lançamento do último Arceus e não antes. Porém, o pessoal decidiu se apegar à ideia de que, como existe uma escassez de mistura de starters nesses pacotinhos, então, consequentemente, estão ligando a possibilidade de ser um Legends. Algumas figuras que a gente pode colocar como o Joy, que, enfim, administra o site Cerebi, já colocou a ideia que, para ele, isso não é um vazamento, nada referente a um Legends, né, em relação aos starters. Mas ainda assim o pessoal passou a, pelo menos, teorizar. A gente cai naquilo, né, uma escassez de informação que nos leva a teorizar com o que tiver pela frente. Particularmente, eu também não acredito. Eu acho que seria bem incoerente eles acabarem jogando isso, ainda mais no momento que eles, por si só, não querem entregar nenhum tipo de informação, e mesmo que esses possam, de alguma forma, ser os iniciais, eu acho que seria bem bizarro, numa quebra de expectativa, porque, na minha impressão, o que eles mais querem é que a gente mantenha as expectativas lá no alto, para quando eles soltarem as informações, enfim, a gente se deliciar. Obviamente isso vai na contramão do que acontece com o anime Pokémon, por exemplo, porque a gente tem tantas novidades acontecendo e sempre informações sendo liberadas, e ironicamente a gente está numa leva também de escassez de informação, mas geralmente temos muitas informações e sempre acaba acontecendo uma quebra de expectativa, às vezes sim, às vezes não. Mas nesse caso eu tenho minhas dúvidas, então, sendo muito sincero, eu não acho que esse é um vazamento. Mas, se fosse o caso, você gostou desses iniciais? Qual a impressão que vocês têm se esses fossem os escolhidos? Bom, está rolando uma Tera Raid Battle do Dragonite. Essa Tera Raid ela vai rolar até o dia 1º de setembro. E a Raid desse Pokémon conta aí com Tera normal, tá? Além disso, está rolando mais Outbreaks de diversos Pokémon lá nos jogos Scarlet e Violet. Larvitar está rolando ali junto com Bagon em Paldea. Gumi e Hisuian Sligo estão rolando em Kitakami. E Beldum na Blueberry Academy, tá? Também rola até o dia 1º de setembro. Beleza? Esse é um dos eventos que já estavam programados para acontecer com a leva de eventos que tivemos nas últimas semanas. E agora chega o do Dragonite. Não esquece de ir lá pegar o seu. E falando em eventos,
eu quero já começar a falar um pouquinho do anime Pokémon, apesar que a gente vai se estender sobre o anime Pokémon já já. Mas não esqueça que agora em setembro termina o evento da Sprigatito da Lico do anime Pokémon. E, consequentemente, nos próximos meses vão terminando os outros eventos, como o Quaxly da Dot e o último Pokémon, o Fuecoco do Roy. Eu vou deixar aí na tela para vocês resgatarem no Mystery Gift. Talvez lá no passado você falou, eu vou deixar para pegar depois. O depois é agora. É melhor você pegar seu Switch, carrega ele, volta aqui ou anota aí o número ou depois vai no Google, escreve aí para você ir atrás do código da Sprigatito da Lico que encerra agora em setembro, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, um lembrete aí pra vocês. Tem o evento do C-Titan que acaba agora em agosto também, deixando aí pra vocês. Já Pokémon Masters EX nos presenteou com um evento que vai acontecer por conta do 5º aniversário do jogo. E esse trailer é muito emocionante porque conta com a presença do Steven, do Lance e da Cynthia. E é um trio pra lá de nostálgico. E é a respeito do arco do Arceus, ou Arceus, como vocês preferirem. E ele começa no dia 28 de agosto. Pois é, tá pra começar. Bem bacana. O trailer é sem dúvida o que eu mais aconselho você acompanhar. Vou deixar no izinho aí em cima no vídeo. A comunidade, por outro lado, tá um pouco decepcionada em relação ao uso desenfreado de pontos para conseguir esses personagens, os banners. Justamente pelo uso desenfreado de pontos. Né? Geralmente se usa 400 pontos e vai se acumulando até chegar a 36 mil para conseguir de forma garantida, enquanto aqui se usa 500 pontos e aí você precisaria aí chegar num acumulativo de 45 mil pontos, que é uma diferença muito grande do convencional, e aí o pessoal tá bem decepcionado com isso. Então, no dia 28 de agosto, a gente conta com a Cynthia e o Garchomp. E depois, no dia 30 de agosto, com Steven e Metagross. E 1º de setembro, começa aí o arco com o Lance e o Dragonite. Lembrando também que, no dia 28 de agosto, começa o evento da história Sol e Luas Festivos. E vai contar com a Lily e o Solgalho, que também tá muito lindo. Já o anime Pokémon, a gente basicamente está sem informações sobre os próximos episódios. Eu cheguei a teorizar que, dessa semana não passava para serem revelados os próximos episódios. Se eu não me engano, houve alguma situação que em guias de TV esses episódios acabaram nem sendo revelados ainda. E a gente geralmente acompanha com algumas pessoas que moram no Japão, que acabam pegando essas informações e, enfim, compartilhando conosco lá no Twitter ou agora, né, no X. E ainda assim, a gente não tem nenhuma informação até agora sobre os próximos episódios do anime Pokémon. O que é bem estranho, né? Afinal de contas, geralmente a gente consegue ter acesso aos próximos 3, 4 episódios, né, de um mês seguinte. E o último episódio que a gente tem informação é o do próximo episódio mesmo, com o momento ali onde Lico vai acabar encontrando com o Gruncha. O que a gente espera, talvez, até mesmo em volta de todo esse mistério, é justamente, quem sabe, uma revelação de algum tipo de arco para algum momento mais específico ali na região de Paldea. Já que foi liberado ali pra gente em forma de vazamento, por conta de um leaker, que ele afirmava que esse arco do Terastal terminaria no episódio 69 e no episódio 70 iniciaria um novo arco na história. Então, quem sabe alguma coisa especial para Paldea, talvez envolvendo a Área Zero, talvez envolvendo alguns outros Pokémon, não possam acontecer. Lembrando que eu já trouxe para vocês aqui um tempo atrás um merchandising a respeito, né, do Screamtail. E é um merchandising já antigo de Pokémon Horizontes. E a gente teve recentemente uma revelação sobre a Nemona em Pokémon Masters EX. Com o seu Sync Pair com uma Screamtail. Isso, obviamente, levantou a ideia de que, quem sabe, o anime possa estar direcionando a Nemona a capturar uma Screamtail. Ou a gente se aventurar na Área Zero ao lado da Nemona. Né? Então ainda a gente vai ter que esperar como o anime vai reagir sobre esses assuntos. Por exemplo, os paradoxos, a Área Zero em si, entre outras coisas. Mas tudo ainda pode acontecer por estarmos configurados em Paldea. Acredito num retorno a Paldea no futuro, mas também acredito que uma vez que a gente sair de Paldea agora, a gente não deve voltar tão cedo. Afinal de contas, a gente deve ainda ir atrás de outros Pokémon que não devem estar
ali na região de Paldea, como o Kleavor e também o Entei. A não ser que eles queiram configurar um desses Pokémon na região de Paldea ou até mesmo na própria Área Zero. Mesmo assim, cai por especulação, infelizmente, a gente não tem nada para se guiar, merchandisings também estão bem fracos, sem muita informação, mas saiu essa leva de merchandisings aqui com a logo do Horizontes. Eu queria fazer uma breve observação sobre esses merchandisings. A gente sempre acaba se apegando a merchants que possuem o logo do anime, o que acaba direcionando a gente para futuros acontecimentos. Mas esses merchandisings são um dos primeiros que, não me dizem absolutamente nada, porque eles são um grande misturado de muita coisa. Como, por exemplo, esse aqui que vocês estão vendo, com pokémons de cada tipo, e a escolha ali para uma coleção que a gente vai ter ali da Bandai, e, consequentemente, um pokémon relacionado a cada tipo. Porém, a gente sempre costuma ligar, talvez, pokémons na sua forma base para alguma coisa relacionada que possa acontecer no anime no futuro. Toxwell é um Pokémon que acaba aparecendo aqui, seria bem legal, inclusive, pro anime, quem sabe. E eu fico pensando, principalmente, se o anime vai querer fazer algum tipo de reparação extra com Galar, como já estava fazendo e ainda continua fazendo, porque esses Pokémon continuam aparecendo com força, né, da região de Galar, por conta da escassez que tivemos de Galar em jornadas. E me pergunto se eles não vão querer, talvez, transformar um novo Pokémon aí, né, um antigo Pokémon de Galar, ou algum Pokémon de Galar, como um Pokémon de ombro, um Pokémon bebê que fica ali interpretando um papel mais fofinho. Não acho que o Crocolar vai abandonar, né, o dia que o Fuecoco evoluir, essa pegada de um Pokémon bebê fofinho, mas, querendo ou não, essas características vão desaparecendo porque o Pokémon vai evoluindo em si. Então, quem sabe, o próximo Toxwell. Porém, de todas as merchandisings aqui, eu realmente não sei o que direcionar para o anime Pokémon. Elas parecem ser bem coisas focadas para tipos, né? É como se fosse uma coleção focada para cada tipo, e aqui nós temos alguns tipos de que eles vão querer lançar alguns Pokémon. Talvez cada Pokémon dos tipos que aparecerem aqui tenham alguma relação no futuro com o anime. O tipo Gelo, e aí a gente tem, né, alguns Pokémon, por exemplo, o próprio Lapras, que é um Pokémon do Lucius, o Citoddle, que deve ganhar algum foco muito em breve, e a gente tem Regice, quem sabe alguma coisinha aí pra ele, é Lola Vulpix, e pro Fantasma a gente também já vem absorvendo algumas coisas aqui, e Golden Go a gente sabe que vem ganhando bastante merchan relacionado ao anime ultimamente. Então a gente pode talvez direcionar esses Pokémon para alguma coisa, algum tipo de eventual aparição no anime Pokémon. O mesmo cai pro tipo fogo aqui, né? E o Hisuian Growlithe, para mim, é a aposta maior em relação ao tipo fogo, como vocês estão vendo aqui, justamente porque ele também vem ganhando merchandisings, e quem sabe algum tipo de interação até mesmo com os acontecimentos que a gente acompanhou em Kitakami ou até mesmo em Blueberry, que envolvem, né, a treinadora com seu Hisuian Growlithe. Ou, quem sabe, algo mais relacionado a Hisui por conta de um encontro possível com o Kleavor. Então é uma situação que a gente também pode teorizar em volta desses pokémons do tipo fogo. Já os pokémons elétricos, eu ficaria talvez com a presença dos Zapdos. Eu acho que é sempre legal trazer um lendário ao anime. Zapdos, na verdade, eles sempre acabam, né, trazendo muito esse aspecto das aves lendárias para o anime. E, bom, parece que é um rito de passagem, né? Toda saga, de alguma forma, essas aves lendárias acabam aparecendo. A gente tem, no caso, o Galarian Moltres, mas os Zapdos poderiam aparecer também, quem sabe. Porém, isso também cai tudo por especulação, como quando a gente costuma a vigiar, né, esses merchandisings. O merchandising, para mim, das últimas semanas, que mais chama atenção, que mais nos direciona a alguma coisa, é esse aqui, que eu já mostrei na review, e é com a evolução do Fuecoco ganhando destaque ali, e agora os 3 starters de cada personagem estando aí na mid-form. Esse, pra mim, é o maior, né, o MVP dos merchandisings mais atuais, que nos direciona a alguma coisa que provavelmente vai acontecer. No caso, a evolução do Fuecoco. Então, deve estar para acontecer, e pelo andar da carruagem, a liberação já desses merchandising circulando pela internet, a gente pode
provavelmente imaginar a evolução do Fuecoco acontecendo muito, muito em breve. Quem diria, né? Porque a gente começava a teorizar Flora Gato lá no comecinho do anime, ninguém acreditava, e a gente já está caminhando aí pra midform do Fuecoco. Então, merchandising é sempre interessante dar uma olhada, dar uma observada, mas a gente tem que estar sempre com o pé atrás, né? Quero saber a opinião de vocês em base dessas merchandisings reveladas por aqui. Me diga aí nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e a gente se vê logo logo. Eu estou em processo de mudança, então se alguma coisa surgir durante essa semana, talvez eu demore um pouquinho pra trazer, tá? Não esqueça de assistir os vídeos do Kemi, o Izinho aí com alguns vídeos, sugestões pra vocês. E, enfim, assistir as propagandas do vídeo. Mas também, se você quiser, clica no link da Amazon na descrição do vídeo. Se você tem alguma coisa pra comprar na Amazon, começa navegando pelo meu link. Aí eu ganho uns troquinhos, né? Melhor que deixar tudo pra Amazon. Deixa um pouquinho pra mim. Forte abraço, bom final de semana pra vocês e bom início de semana também. Fui!